Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos para nosso quarto dia de novena, dedicado ao Natal do Senhor. E hoje vamos rezar pela nossa juventude. Hoje rezando pela nossa juventude. Vamos para a página inicial para dar início à nossa novena. Irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo. O mistério do Natal que celebramos, revelamos a importância, a fé e o amor. Nunca passe e nunca envelhecer, educo com amor, vivo, jovem, dinâmico. Quando ama, por sua vez, tem também permanece para sempre atual. Vosso serviço nesse encontro. Dedicamos a reflexão sublimamente na nossa comunidade, os nossos idosos. Hoje são sem aquelas pessoas que vieram antes de nós para trabalhar incansavelmente edificar na sociedade melhor. Por quantos anos tem passado, nunca ficamos um pouco sem letras, com cabelos brancos, e as pessoas permanecem jovens, deixa de amar. Fazemos em memória, sobretudo, os nossos avós, vivos ou da eternidade. Iniciemos a nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Desculpa os barulhos internos, que eu estou ainda com a porta aberta, eu durmo com a porta aberta, então tem esses barulhos, ok? Senhor nosso Deus, Pai, logo pela história da salvação, por meio de práticas proféticas, alimentando o povo escolhido com as sábias palavras na plenitude dos tempos. Falsastes pessoalmente valoroso próprio Filho, e assim abre os nossos ouvidos, nossos corações, também para acolher os vossos encontros, especialmente os ensinamentos da vossa palavra. E que o Santo Natal se aproxima, recorde as maravilhas e a nossa recordação do Verbo, e fez carne e habitou entre nós. Por isso, o nosso Senhor, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A voz da Igreja. Vivemos num mundo utilista de qual valor, pequeno lucro e beleza na antiguidade, tudo se só não mais destacado na materialidade. Atinge também as nossas famílias, portanto, nossos idosos, sendo tratados com o peso dispensável. Mas a reflexão do Papa Francisco, saudoso e memorável Papa Francisco, segue o caminho diferente. Vamos ouvir o que o Santo Padre tem a nos dizer sobre isso. A cultura desperdício parece ser cancelar os idosos. Sim, que não mata, mas apaga socialmente. Fosse um fardo carregado. Melhor escondê-lo, isso da tradição da própria humanidade. Isso por coisas sem lembrar viver de acordo na neutralidade, de acordo com a juventude, não com a vida. A sabedoria, os nossos idosos têm limites, idosos que têm que dar e têm sabedoria de vida. Catequese do 6 de 2022.
Vamos acolher a palavra do Senhor. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam ao respeito do templo que era edificado com belas pedras, que ofertavam voluntariomente a Jesus. E disse: vós admirai essas coisas? Dia que verão, que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? Em qual vai ser o sinal que essas coisas para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para que sedes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais gente. Quando ouviste falar de guerra, revelações, não fique apavorado. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou com seu povo, levantará contra outro povo, um país atacará outro país, e haverá grande terremoto, fome e peste, e em muitos lugares acontecerão essas coisas pavorosas. Mas grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, serei entregue em sinal e posto de prisão. Serei levado diante do rei e governador por causa do meu nome. Esta será a ocasião de testemunhar a vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar. Não acontecerá a sua própria defesa, porque eu darei palavras que acertais e nenhum inimigo poderá resistir. Rebateis, e serei entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles murmurarão. De alguns de todos odiarão por causa do meu nome, mas não podereis ser só o fio de cabelo da nossa cabeça, perecendo em firmes, irei ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e minhas irmãs, hoje, Jesus, Filho de Deus, aprendemos a respeitar os nossos idosos. Olha aí como Deus é maravilhoso. Deu para os nossos idosos para ser um espelho para a nossa juventude. Hoje a juventude não quer ouvir os conselhos dos mais velhos, de mais, experiência. Hoje a juventude não tem mais paciência de cuidar dos nossos idosos. Está velho, quando eles ficarem velhos, eu vou colocar no asilo, não cuidar. Mas lembre-se que sua mãe ficou 9 meses na barriga, cuidou quando você cresce, e quando ele envelhecer você não vai cuidar? Aí vocês
recebe na mesma moeda, né? Tudo aquilo que os nossos pais fazem de esforço. A gente precisa cuidar dos nossos idosos. A gente precisa cuidar bem, que eles serão bem cuidados. Eu, particularmente, eu vou cuidar dos meus pais. Qual é o problema? E cuidar dos meus pais, amar como eles me amam, cuidar, sim, porque eles passaram 9 meses cuidando de mim. E eu vou retribuir esse carinho. Então, seja, que Deus me dê ajuda para aprender a respeitar os nossos idosos, a respeitar as más experiências. E precisamos dar a bênção e tudo mais. Isso eu estou fazendo uma pequena reflexão no dia de hoje. No dia de hoje ninguém respeita mais ninguém. Hoje é cada um por si. E não é assim. Deus seja feliz porque nós vivemos numa sociedade egoísta. Uma sociedade que não conceita respeitar aos nossos familiares, amigos e os nossos idosos. Que Deus então nos ajude a compreender a fé e a esperança de aprender com os nossos idosos. Assim seja. Amém. A vida nos ensina. Deixa eu ver que horário. São 17h22. Eu vou adiantar porque eu vou junto com minha mãe para a Santa Missa. 3 grandes últimos desejos de Alexandre. Alexandre foi um poderoso conquistador, angustiado, responsável, formar um grande, maiores império da história. Isso foi chamado que havia deixado claro quais serão os últimos desejos depois de sua morte. Quem o seu caixão fosse transportado com as mãos, com os principais médicos da época que foram espalhados. No caminho até seu túmulo, todos os seus tesouros conquistados, ouro e prata, preciosos, que 2 mãos foram deixá-lo balanceado fora do caixão, vistam por todos. Os 2 seus generais admiradores, esses desejos foram comuns, e perguntou. Alexandre realizou os seus pedidos e ele explicou: quero que examine os médicos, carregue o meu caixão, por mostrar que não tem poder de cura, nem parente até a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas vejam os bens materiais conquistados. Aqui permanece, eu quero as minhas mãos balancem o vento, para que as pessoas possam ver as minhas mãos estão vazias. Vivemos numa mão vazia e partimos. Palavra da... Aqui, meus queridos irmãos, a gente conquista bens materiais, mas e quando a gente for, a gente deixa tudo isso daqui. A gente não leva nada, nem esses olhos que estão na cara. Ou então, para que ter ciúme dos bens materiais que é conquistado, né? A gente conquista, mas quando a gente morre, a gente não leva nada. E aqui foi uma história bem motivadoras. Compartilhar e partilhar, para refletir e partilhar. O que as palavras do eterno Papa Francisco nos tocaram de fato nessa realidade e que podemos aprender com ela. No texto eclesiástico, ouvimos falar a relação
de mais novo, mais velho, como tenha sido a relação com os nossos idosos, especialmente aqueles que são próximos a nós. E que lições ele nos ensina a transmitir? Rezando. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, na ocasião pedimos graças à vida, o Salmo 61, pedimos com alegria aos nossos idosos. Sem ti nos encontro o abrigo, e todos que possamos libertar a justiça. Minha rocha, meu refúgio, minha fortaleza, onde me salva, pois tu és o meu rochedo e minha fortaleza. Ficai, Senhor, à tarde o meu coração paz pousa e fazer em minha morada permanentemente. Fica, Senhor, conosco, meu Salvador. Já o ventre materno apoia em ti, mas todos tentavam sempre confiarem a minha boca, cheio com vosso louvor e esplendor do mundo inteiro. Ficai, Senhor, à tarde, o meu coração repousa, fazendo em minha morada permanente. Fica, Senhor, o meu Salvador. Por não socorreis, rejeitais, na velhice abrigadores, quando faça, ficai longe de mim e mais despece socorrei. Fica, Senhor, comigo, à tarde o meu coração repousa, fazem em minha morada, permanentemente ficai, meu Salvador. Deus instantemente mil a juventude, até que eu anuncio as maravilhas que agora venho, meus cabelos brancos abandonados, e não descreva teus braços às gerações futuras, a pobreza sublime a vitória, eles façam que realmente fica, Senhor, comigo, e à tarde o meu coração repousa, ficará até o meu Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora para a oração final. Eu dei a bênção agora para finalizar. Deus Pai de bondade, cheio de alegria, vos bendizemos ao vosso encontro, à vossa partida. Saímos daqui enriquecidos conforme a vossa força, com a vossa palavra, força animadora do Espírito Santo. Fortalecer a vossa vontade, por termos em prática, meditamos e assim fazem entre nós, agentes transformadores do mundo que nos odeiam. Fiéis seguidores do vosso Filho, Cristo, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe, deixe seu like. Até amanhã, o nosso sexto encontro. Deus abençoe.